6, irmãos, dessa nova série do Alimento Diário, e o tema desse primeiro volume é a vida do corpo, e a mensagem de hoje é a mensagem da cruz, amém? Os irmãos repitam comigo: a mensagem da cruz, louvado seja o Senhor. Então a cruz que o Senhor tomou por mim, por você, ela também transmite uma mensagem, amém? E nós vamos compartilhá-la nesta palavra, amém? Primeiro eu quero compartilhar com os irmãos 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda epístola de Pedro. Amém. 2 Pedro 1, 19. Amém? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Louvado seja o Senhor. Irmãos, não é ruim que nós falemos novamente sobre a palavra profética, porque é o que nos direciona, é o que direciona a igreja, é o que nos dá um encabeçamento, uma direção, é o que fala para onde os filhos de Deus devem se mover, amém? E há necessidade, aqui Pedro fala, fazei bem em atendê-la. Então é para o nosso bem que nós atendamos ao falar profético, amém? E como que funciona isso, irmãos? Não é só ouvir a palavra profética, mas é nós atendermos na forma de praticar a palavra profética. Fazer bem em atendê-la é fazer bem em praticá-la, amém? Então eu e você, nós precisamos praticar a palavra profética. E essa palavra profética, ela não veio de elucidação humana, não veio assim para os irmãos, eu acho que é isso. Ou só porque os irmãos estudaram a Bíblia, outras coisas fora a Bíblia, não. Isso é a palavra profética, ela é fruto de comunhão do homem com Deus. Então os irmãos que estão à nossa frente, eles estão dedicando o seu tempo integralmente, a sua saúde integralmente, o momento que eles teriam maior com a família, eles estão doando esse tempo integralmente para ter comunhão com Deus. E o fruto dessa comunhão com Deus é a palavra profética, que chega a mim e a você. É a direção que Deus dá por meio do homem, amém? Por isso nós precisamos atender, praticar essa palavra. E desfrutando do alimento diário essa semana, elaborando a palavra, né, uma chave que eu ganhei nessa semana foi a mesma que eu compartilhei com os irmãos no domingo passado. A chave é exercitar o Espírito. Não adianta eu ter sido salvo, ter o Espírito de Deus mesclado no meu espírito, se eu não exercito o meu espírito. Eu só vou conseguir praticar o falar profético se eu exercitar o meu espírito. Não adianta nada eu ir nas reuniões, eu ler o alimento diário, eu ter conhecimento da palavra profética, mas se eu não usar o espírito, se eu não exercitar o espírito, eu não consigo praticar o falar profético. Amém? E exercitar o Espírito durante a mensagem, nós vamos ver que é a única forma de nós realmente sermos um. Em corpo, alma e espírito, para nós sermos um, para que tenha essa unidade, essa unanimidade, eu e você precisamos exercitar o Espírito. Amém? Louvado seja o Senhor. Por isso vamos ler Números, capítulo 11, versículo 17. Números 11, versículo 17. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Os irmãos podem anotar. Números 11, versículo 17. Amém? Então aqui, irmãos, o próprio Deus, ele junto com Moisés, ele falou, vou tirar desse espírito e passar para os anciãos, para eles levarem essa carga junto com você.
A tipificação disso, irmão, é para que eles tivessem o mesmo espírito, para que eles andassem no mesmo espírito, para que o falar de Moisés e desses anciãos que receberam do mesmo espírito, para que o falar deles fosse o mesmo, para que o sentimento deles fosse o mesmo, e assim eles poderiam levar toda essa carga. Os irmãos lembram qual que é toda essa carga que Moisés tinha? Era cuidar de um rebanho de aproximadamente quantas pessoas, os irmãos lembram? 2 milhões de pessoas. Os irmãos já viram um jogo de futebol, Mineirão, lotado, 60 mil, 70 mil, é muita gente? É muita gente. Mas Moisés tinha que cuidar mais de 200 vezes um Mineirão lotado. Isso Moisés cuidava, e aí o Senhor tomou desse espírito para que ele e os anciãos fossem um para cuidar dessa multidão inteira. E o Senhor foi expresso por meio do povo de Moisés, pelo povo de Israel. Mesmo que eles tropeçaram tantas vezes, mas ainda assim o Senhor fez maravilha no meio desse povo. E esse povo era respeitado porque Deus andava no meio deles. Amém? Então, quando Deus anda no nosso meio, cuidando de nós, então o mundo aí fora, né, às vezes ele nos despreza, às vezes eles nos condenam, eles nos acham que nós não valemos para nada, mas é porque nós somos escândalo para as pessoas aí fora, né? Crer num Deus que eles não veem, crer num homem que morreu por outro homem, isso é escândalo aí fora, mas para nós é salvação. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Vamos ler 2 Coríntios também, capítulo 12, versículo 18. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 18, amém? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Então, irmãos, há necessidade de nós andarmos nas mesmas pisadas e nós seguirmos o mesmo espírito. Por isso que eu falei no início, irmãos, há necessidade de eu e você exercitarmos o espírito. O Senhor nos deu o Espírito dele, não é para nós ficarmos estáticos em nós mesmos, com esse Espírito tão maravilhoso dentro de nós, tão forte, tão ativo, mas parado porque eu estou parado. Lembremos, o Espírito está sujeito ao profeta. Então o Espírito só vai fluir de mim, de você, se nós o exercitarmos. Amém? Então há necessidade de eu e você exercitarmos o Espírito. Agora vamos ler também Daniel 11, amados, essa primeira parte é só um pano de fundo mesmo, amém? Por isso eu estou fazendo uma leitura um pouco mais rápida. Mas eu creio que os irmãos estão anotando e os irmãos podem desfrutar com mais calma em casa. Eu creio também que os irmãos já desfrutaram no alimento diário durante a semana, amém? É só para reforçar o encargo do centro da mensagem dessa semana. Vamos ler o versículo 32, somente a parte B. Daniel 11, versículo 32, a parte B. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então, irmãos, quem conhece a Deus é forte e ativo. Quem conhece o falar profético é ativo. Quem permanece debaixo desse falar, ele é forte e ativo. Amém, irmãos? Então nós precisamos permanecer, irmãos. Às vezes você está ali recebendo a palavra profética, às vezes você está recebendo algo do irmão, mas você não consegue ser um. Mas, irmão, segue, irmão, segue nessa direção, porque é a palavra profética, e se eu e você permanecermos, nós seremos fortes e ativos. Amém? Eu preciso conhecer o falar de Deus, eu preciso obedecer o falar de Deus, e é isso que vai nos tornar fortes e ativos. Amém? Senhor Jesus. Agora vamos ler Atos 9:15. Por que eu preciso ser forte e ativo? Por que eu preciso estar debaixo do falar profético? Por que eu preciso conhecer o falar profético? Amém? Atos
capítulo 9, versículo 15. Amém? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém? Vai, porque este é para mim. Vamos ler esse versículo de novo? Mas no lugar do este, você vai colocar o seu nome. Amém? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque o Tiago é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Irmão, você é um instrumento escolhido. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te capacitou, te colocou embaixo de uma nuvem. Essa nuvem tem o falar profético, ela te dá direção, e a direção é: nós temos um instrumento escolhido para ser usado por Deus. Eu e você fomos escolhidos, o Senhor colocou o Espírito em nós, para nós sermos úteis a Ele. Amém, irmãos? Então, mesmo que o inimigo venha na sua cabeça: não, você não é útil, não, você não tem como você servir, você não pode pregar o Evangelho, a sua situação é pecaminosa. Irmão, repreende Satanás, porque você é um instrumento escolhido por Deus, para levar a palavra dele aos gentios, aos reis e a toda a terra habitada. Esse é o nosso comissionamento. Amém? Mas para isso, irmãos, eu preciso estar debaixo da palavra profética. E para praticar a palavra profética, eu preciso exercitar o Espírito. Amém? Então, os irmãos, está vendo como que um versículo encaixa no outro? Como que a palavra de Deus, ela encaixa uma na outra? Amém? A própria palavra, irmãos, do Senhor, você pega as práticas, nós pegamos os exemplos do Antigo Testamento, que são figuras para nós hoje. Nós vemos o que tem no Novo Testamento. Então o Senhor, irmãos, Ele está alargando o coração e mostrando para nós qual que é o desejo dEle. Por isso não tem como nós ficarmos parados, não tem como nós ficarmos em nós mesmos. O Senhor está alargando o coração dEle para mim e para você. Por isso eu e você precisamos exercitar o Espírito, irmãos, para praticar a palavra profética. Amém? E no alimento diário essa semana, os irmãos citaram um item para nós exercitarmos o Espírito. E por meio dele vem outros itens. Qual que foi um dos itens principais que os irmãos falaram? Os irmãos lembram no alimento diário? Se eu não me engano foi na quarta ou na quinta-feira. Amém? É o invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor não de qualquer forma. Aí nós vamos ver agora a importância de invocar o nome do Senhor e o que envolve o invocar. Nós vamos ver que o invocar não é só a boca, mas tem alguns órgãos do nosso ser que precisa estar interligado com a nossa boca. Amém? Mas primeiro vamos pegar a essência do invocar. Jeremias 29. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Jeremias 29, versículo 12 e 13, amém? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, então aqui há alguns passos, Primeiro, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então, irmão, para o Senhor ouvir a nossa oração, o que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso invocar. Eu preciso invocar primeiramente. Aqui é muito claro, irmãos. Não é um método. Amém, irmãos? Nós não estamos passando uma receita para os irmãos, faz isso que vai dar certo. Não é. Mas é uma prática. É algo que está na palavra. E que quando nós praticamos, é o testemunho que realmente acontece. Particularmente a minha experiência com esse versículo, irmãos, foi 1 ano depois de eu converter. E foi até no CEAP, eu e a mente nós tiramos um mês para ficar no CEAP, nas férias, em Contagem.
E eu lembro que quando eu ouvi esse versículo a primeira vez, falei, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E aí o Senhor vai me responder quando eu buscar Ele de todo o coração. Falei, Senhor, que maravilha isso, que experiência gostosa. E particularmente, irmãos, isso me conquistou e tem conquistado até hoje. O invocar te dá paz, irmãos. É o que nós lemos lá no S4, né? Logo pela manhã, né? Eu jogo toda fora a tristeza, tudo que incomoda, tudo que é ruim sai, irmãos. E eu recebo o próprio Senhor Jesus. Amém. O invocar traz isso, irmãos. É como se ele me limpasse de toda a poeira, de toda a esfera negativa, para que depois eu tenha um caminho limpo para orar a Deus. E aí o Senhor vai me ouvir, aí o Senhor vai me atender, se eu buscar de todo o meu coração. Amém? Então invocar, irmãos, para que o Senhor ouça a nossa oração e o nosso invocar, o que precisa estar junto com invocar? O coração. Amém? Aí nós vamos ver também em Romanos 10, Senhor Jesus. Porque invocar, a gente invocar o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, isso também significa confessar Jesus como Senhor. Quando você fala, ó Senhor Jesus, você está confessando para principados e potestades que Jesus é o seu Senhor. Amém? O invocar também é confessar Jesus como Senhor. Louvado seja o Senhor. Romanos 10, vamos ler o versículo 8. Porém, que se diz? Palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E o 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então invocar o nome do Senhor nos traz salvação. Mas eu preciso ter também o coração envolvido nisso. A língua confessa, a boca confessa, a boca invoca. Invocar é confessar Jesus como Senhor. Mas o coração precisa estar junto. Eu preciso crer na minha oração. Olha só, irmãos. Eu preciso crer no meu coração. Eu lembro do irmão Esdras compartilhando isso, né? O que nós oramos precisa estar ligado com o que nós pensamos. Então eu penso e creio, não, o Senhor vai fazer isso. Então eu oro a mesma coisa que eu penso. Mas se eu oro, Senhor, resolve essa situação, mas aqui eu penso, não, eu vou fazer isso, isso, não vai de encontro, né? Eu oro por uma causa específica, Senhor, trabalha em mim isso. Eu preciso perder o meu orgulho, mas aí eu não quero abrir mão de pedir perdão, então eu oro para o Senhor me quebrar o orgulho, mas eu estou aqui e não peço perdão. Como que o Senhor vai atender? Eu estou orando, confessando uma coisa com a boca, mas meu coração está em outra. Eu preciso, o coração está junto com a boca. Eu oro aquilo que está cheio o meu coração. Então, se eu oro ao Senhor para me conquistar em algo, o meu coração precisa querer ser conquistado. Também acontece o contrário, quando nós oramos por uma pessoa. Às vezes nós oramos, não acontece nada. Mas, irmão, se a pessoa não quiser com o coração, se não ligar a oração com o coração, irmãos, infelizmente, o Senhor não vai conseguir agir. O Senhor pode agir? Pode. Mas o Senhor nos dá essa autoridade que acabou. Se nossa boca e nosso coração conversarem a mesma coisa, aí o Senhor vai ouvir e vai fazer o milagre dele. Amém? Então, junto com a boca, precisa ter o coração. Agora vamos ler Filipenses 2. Senhor Jesus. O 9 ao 11. Filipenses 2, 9 e 11. Amém? Os irmãos acharam? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém?
Então a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mas o que precisa ter também? O joelho dobrado. Joelho dobrado indica reverência, indica respeito, indica submissão a Deus. E aqui, irmãos, não é só o nosso joelho físico. Apesar que há necessidade do nosso joelho físico também estar no chão. Amém? Agora compartilhando algo que foi falado para a gente também numa conferência de jovens. Os irmãos que estão à nossa frente, eles têm uma preocupação de nós não termos essa prática de colocar os joelhos no chão. Porque talvez daqui 15 anos o Senhor não voltou ainda, então a geração mais nova hoje que vai estar liderando a igreja daqui 15, 20 anos. Aí esses jovens que estão liderando a igreja, né, daqui para frente, aí vai chegar uma pessoa e ajoelhar, elas vão, o que é isso? Vão estranhar uma pessoa ajoelhar e orar, porque a gente está perdendo essa prática, irmãos. Amém? Na nossa casa é algo que precisa ser natural, com os nossos filhos, precisa ser uma coisa totalmente natural. Amém? Isso do lado físico, mas do lado espiritual, o meu e o seu coração precisa estar rendido ao Senhor. Joelho dobrado também tem o coração rendido ao Senhor. É o nosso coração que está prostrado diante do Senhor. Então, quando eu junto o coração, quando eu junto a boca e quando eu junto o joelho, aí, irmãos, o Senhor faz todo tipo de milagre. E aí nós vemos que Paulo, o versículo que nós lemos, Paulo falou, eu não fui com palavra persuasiva. E Paulo tinha a palavra persuasiva. Paulo era um homem eloquente, era um homem estudado, ele tinha as faculdades mentais treinadas, né, aperfeiçoadas. Ele podia convencer qualquer pessoa. Na verdade, ele tentou fazer isso no início, né? Ele discutia com as pessoas, com os helenistas. Então ele viu, ele tinha essa capacidade de convencer. Mas ali para com os coríntios, ele não usou palavra persuasiva, mas ele usou demonstração do Espírito e de poder. E quando eu uso o coração, a boca e o joelho, o Senhor vai demonstrar poder. E é por meio do poder e do Espírito que as pessoas são convencidas do pecado. Amém? Não é por luta, não é por guerra, mas é pelo Espírito do Senhor. Mas para isso, eu preciso exercitar o Espírito, confessando o Senhor, crendo no coração e sendo submisso ao Senhor com os joelhos e com o coração. Amém? Então esse é o pano de fundo ao qual o Senhor nos chamou, para nós estarmos rendidos e que o nosso falar seja demonstração de poder e não de sabedoria humana. Amém? Foi isso que nós lemos nesse versículo, nos versículos iniciais. Amém? Senhor Jesus. Agora vamos ler 1 Coríntios. Senhor Jesus. Capítulo 1. Vamos ler do versículo 10 ao versículo 13. Os irmãos leem um versículo e as irmãs leem o outro, amém? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Respeito. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Amém. Só até aí, irmãos. Acaso Cristo está dividido? Essa pergunta foi feita no alimento diário. Está na palavra, mas o irmão repetiu ela lá. Não é verdade? Acaso Cristo está dividido? Às vezes nós não estamos aqui falando, eu sou do irmão tal, eu sou do irmão tal, eu sou pelo Pedro, eu sou pelo Esdras, eu era só pelo irmão Dong, ou você é muito espiritual e fala, não, eu sou de Cristo. Também não está certo, é como você deixasse os outros irmãos alheios. Amém? Nós somos um, irmãos, amém? Fala para o irmão que está do seu lado, nós somos um.
Nós somos um e Cristo não está dividido. Mas o Cristo não está dividido aqui, irmãos. Isso não tipifica só a gente falar, eu sou de alguém, eu sou de outra pessoa. Mas também tipifica os nossos pensamentos, amém? O nosso falar, ele precisa ser um. Se eu falo uma coisa e se o irmão fala outra, então há algo dividido aí, né? Se eu venho aqui à frente, ministro uma palavra que é diferente da do irmão Erlandes, e que é diferente do Esdras, e que é diferente do Pedro, então essa palavra está dividida. Ela vai causar divisão. Isso também tipifica Cristo dividido. Amém? Não é só falar que você é de um e de outro. Porque todos nós vamos falar, não, eu não sou de nenhum irmão, não. Eu sou um com a igreja. Eu sou da igreja. Mas não, irmãos, às vezes o nosso falar também, nós falamos uma coisa aqui, falamos outra ali, falamos com o irmão alguma coisa, depois vamos com o outro e falamos outra. Isso também é dividir Cristo, irmãos. Então, se eu não estiver no Espírito, né? Se eu não estiver ajoelhado, se o meu coração não estiver crendo, se eu não estiver invocando, irmãos, o meu falar pode causar divisão. Não é verdade? Se eu não tenho um ouvido preparado para receber o que os irmãos falam, isso também pode causar divisão. Não é só o que eu falo, também tem um problema no eu ouvir. Amém? Há um estudo falando sobre a comunicação, receptor, locutor, a mensagem, né? Aquele que fala, aquele que recebe, o meio de comunicação, a mensagem em si, mas nesse meio existem ruídos de comunicação. É uma coisa que foi falada de uma forma, mas foi recebida de outra. Aí não dá para saber se é o receptor, não dá para saber se é o locutor, não dá para saber se é por causa do meio ou se é a mensagem em si. Mas se eu e você estivermos no Espírito, a palavra ela fluirá tranquilamente. Essa comunicação ela vai ser completa. Vai sair Deus da boca do locutor, Deus vai passar por um canal limpo, essa mensagem vai ser limpa e o receptor vai recebê-la no Espírito. Aí não causa divisão. Então o problema não está só em quem fala, mas também está em quem recebe. Por isso, irmãos, ao falar, eu preciso estar no Espírito. Ao ouvir, eu preciso estar no Espírito. Então a solução para mim e para você está no Espírito, amém? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Agora vamos ler o versículo 17, ainda do capítulo 1. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Irmãos, essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é Cristo. Não tem mais nada além de Cristo na mensagem da cruz. A mensagem é essa, que Cristo morreu por mim e por você e derramou o sangue dele por mim e por você, sem fazer acepção de pessoa. Não era porque eu era melhor ou porque você era melhor, mas é porque ele morreu por mim e por você e derramou o sangue dele. Por isso, ao pregar o Evangelho, como Paulo falou aqui, não é com sabedoria da palavra. Amado, você precisa crer porque está aqui. Isso é sabedoria da palavra, irmãos. Não é por causa disso, que aí você anula a cruz de Cristo. A pessoa vai receber, às vezes, né, entra para a vida da igreja, mas não teve clareza que foi Cristo que morreu por ela. Se ela não tiver essa clareza que ela é pecadora e que Cristo morreu por ela, ela vai estar aqui porque você falou que era necessário. E às vezes isso pode acontecer. Isso é também um alerta até para os nossos jovens. Às vezes os pais querem apressar que o jovem seja batizado, mas o jovem, adolescente ainda não ganhou que Cristo morreu verdadeiramente por ele. Que ele está sendo batizado porque ele é um pecador e precisa do sangue de Cristo. Amém? Porque, irmãos, se for só porque nós falamos, só por necessidade, porque eu falei, isso anula a cruz de Cristo. Amém? O que a pessoa precisa receber o Senhor, precisa receber a mensagem da cruz. Por isso, irmãos, eu preciso estar com o Espírito exercitado para pregar a palavra do Senhor. Por isso, Paulo, irmãos,
ele foi com muita fraqueza, ele foi com muito temor, com muito tremor, quando ele foi falar para com os coríntios. Ele não queria exercer ali sabedoria humana, ainda que ele tivesse. Ele não queria ser eloquente além do que ele era eloquente, mas ele queria que a cruz fosse aplicada nos irmãos coríntios. Amém? E agora os últimos versículos que nós vamos ler, amém? Senhor Jesus, vamos ler versículo 18 aqui mesmo, amém? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Agora vamos ler também do 21 ao 23, amém? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então aqui, irmãos, gregos buscam sabedoria e os judeus buscam sinais. Senhor Jesus, sinais aqui significa poder. E os gregos aqui, sabedoria tipifica conhecimento. Irmãos, é isso que o mundo prega. Essa é a arma do mundo, é poder e conhecimento. O mundo, ele prende o homem numa caixa, numa gaiola, levando o homem a buscar poder e conhecimento. O mundo dá conhecimento e poder ao homem, mas ao mesmo tempo joga o homem num cativeiro para que ele brigue entre si por poder e por conhecimento. Essa é a arma que tem aí no mundo. Por isso, se eu e você, nós exercitarmos o Espírito, essas armas, elas não serão fortes conosco. Aí nós usaremos outra arma que é loucura para o mundo. Aí nós lemos aqui, Senhor Jesus, a palavra da cruz e a pregação do Evangelho é loucura para o mundo. E isso é a nossa arma. A palavra e a pregação do Evangelho são as nossas armas. Isso é loucura para o homem. Por quê, irmãos? Aceitar que um homem morreu por todos, isso para eles é loucura. Que isso? Mas por que é loucura para eles, irmãos? Porque não está no molde do mundo. No mundo, as pessoas não se doam pelas outras. Então, tudo que está fora do molde mundano é escândalo para eles. Você falar que uma pessoa te ofendeu, mas você perdoa ela, isso não está no escopo mundano. Por isso é escândalo para eles. Amém? Às vezes seu chefe fez tanta raiva, mas em vez de você irar, você, oh Senhor Jesus. E ainda saiu da sala dele alegre. Senhor Jesus. A pessoa vai falar para você, ué, você está doido? Você foi xingado agora e você está aí? Você é louco? Ele fala com você, você é louco. Mas que loucura que é essa, irmãos? É a pregação da palavra. E a cruz, isso é loucura para eles, irmãos. Termos o amor de Deus e perdoarmos uns aos outros. Porque isso não está no coração deles. Amém? Por isso é escândalo. É escândalo nós sairmos de manhã para nós pregarmos o Evangelho para as pessoas aí fora. Eles vão falar, não, mas você podia estar dormindo uma hora dessa e você está aqui, me incomodando. Mas, irmãos, isso é escândalo para eles. Mas esse tipo de loucura é salvação e poder para mim e para você. Amém? Nós precisamos agarrar, irmãos. O que é loucura para o mundo, porque vem de Deus, isso é salvação para nós. Amém? Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém?